tá aí. Tem hoje um pedido de expulsão do Quaquá foi apresentado por outras lideranças do PT no Rio de Janeiro, que querem que ele seja expulso do partido, Ontem à tarde, nós tratamos desse assunto aqui, ontem cedo, depois lá às 11h30 também foi tratado, à noite no Jornal da Fora foi tratado, mas teve uma mudança de qualidade ontem à tarde, porque a presidenta do PT, ontem por volta de pouco antes de 4h30 da tarde, entrou no assunto com um Twitter muito duro. Vocês estão lembrados qual é o assunto, né? É o Quaquá posando de braços dados, fazendo pose com ninguém menos que o Pazuello, o general genocida Pazuello, né? Tirando as coisas, são coisas impressionantes realmente. A Gleisi, na qualidade de presidenta do PT, disse: foto do nosso companheiro, o deputado Quaquá. Não sei se todo mundo sabe, mas o Quaquá elegeu-se deputado federal em 2018 também, agora se elegeu, não tomou posse, tá? A candidatura dele foi impugnada por consenso no TRE e no TSE, por abuso do poder econômico, importante que se diga. Então tá aí, foto do nosso companheiro deputado Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites. Repercussão realmente péssima, e não é isso não. Tem abaixo-assinado para a expulsão do Quaquá do PT. É impressionante o que aconteceu. Tá aí, essa foi a foto de 2 dias atrás, dele sorridente, abraçado, fazendo sinal. Gente, inacreditável essa foto. Realmente é um desrespeito com o Pazuello, e ainda veio com uma conversa fiada, Plínio, para justificar. Olha aqui, estive hoje com o deputado federal, general Pazuello, na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar a foto, mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. Intolerantes. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir nosso país. Quando o diálogo e a política falham sobre a guerra, sobra a guerra. E a esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. Por isso, gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Querem, inclusive, com ele criar ponte de diálogo com os militares. Viva a democracia. Gente, o Pazuello hoje é um pária dentro das próprias Forças Armadas. Uma conversa fiada do Quaquá. E que história é essa? A Frente Amplíssima não tem fascista na Frente Amplíssima, não. A Frente Ampla é contra eles. É contra os genocidas, é contra os fascistas, não é com eles. Não é com eles. Teve muita crítica ao Quaquá, e aí ele se saiu com um vídeo também inacreditável. Eu quero dizer o seguinte, por que nós estamos falando disso? Porque ele simplesmente é quase o dono do PT no Rio de Janeiro. Né? Ele e o André Siciliano mandam no PT lá do Rio de Janeiro, são de fato quem manda. As pessoas lá têm maior receio de criticar o Quaquá e o André Siciliano, porque eles têm um poder e exercem esse poder no PT do Rio de Janeiro, e é nada menos que vice-presidente nacional do PT, um dos vice-presidentes. Ainda veio com essa aqui. Olha só o que o sujeito diz, o que o Quaquá diz. É o Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, com 113 mil votos, ex-prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT. Eu estou aqui comentando, depois que fiz uma postagem de uma reunião de deputados do Rio de Janeiro com o general Pazuello, comentários que vieram para o meu feed aqui do Instagram e do Facebook. É de uma esquerda que reclama do bolsonarismo e dos fascistas e acusam os fascistas de intolerantes, que dizem que nós, e com razão, que nós tivemos o Lula preso sem o devido processo legal, ultrapassando os limites da democracia, e aí dizem, prendem, arrebentam, sem o devido processo legal. Então quero dizer a vocês que essa esquerda classe média, como dizia o Brizola, essa UDN de macacão, que aliás não é de macacão, essa UDN de sunguinha da Zona Sul, essa UDN pseudo-moralista, ela tem que aprender o seguinte, democracia é a discussão dos contrários, como dizia Rosa Luxemburgo. É o direito de quem pensa diferente. Se há algum processo, que o processo seja julgado, as partes ouvidas e depois do réu condenado, preso. E não fazer o que fizeram com Lula, para começar. Depois, vocês têm que aprender que é preciso tolerância, diálogo. Ser de esquerda é ser inteligente, é não ser burro. É
tem isso. Ele trata, para usar a expressão lá do Zeca Dirceu, ele trata o Pazuello que nem tchutchuca e vira tigrão contra os militantes do PT, do seu próprio partido. Está lá xingando os militantes. Depois desse vídeo dele, né, agredindo a militância do PT, agredindo a memória dos 700 mil mortos pela Covid, ele ainda posta isso aqui. Né? Vocês viram lá, né? Vocês têm que aprender, como se ele fosse professor de alguma coisa. Ele posta isso dizendo, de esquerda ou de direita, jumento é jumento. E aí não é de esquerda ou de direita, é só para a esquerda que ele está falando, porque ninguém da direita criticou o Quaquá. Só a esquerda criticou o Quaquá e os ativistas do PT. É impressionante realmente o que aconteceu. Como eu disse, é uma dinâmica. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas são aliados lá no Rio de Janeiro, o Quaquá e o André Siciliano. Eles têm uma predileção por fascista, e por aliança com fascista e com gente das milícias, que é verdadeiramente impressionante. Eles acham que é isso. Isso é fazer política com realismo. Isso é fazer política com realismo. Eu fiz uma sequência, mais de uma vez aqui, de reportagens sobre o André Siciliano. André Siciliano, que é queridíssimo, é braço direito do governador do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro. E olha como ele se trata. Vocês estão vendo o André Siciliano, na época presidente da Assembleia Legislativa, ao lado do Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim é aquele deputado que rasgou a placa da Marielle. É aquele deputado que atacou o pessoal da campanha do Marcelo Freixo lá no Rio de Janeiro. Olha como eles se tratam. Olha como eles se tratam. E é o seguinte, né? Ficaram poderosos agora, né? O Quaquá é deputado federal e o Siciliano, que fez questão de sair candidato ao senador bloqueando uma aliança com o Molon, fez questão de sair candidato ao senador bloqueando uma aliança com o Molon, hoje tem um cargo importante no governo Lula. Ele tá logo abaixo do Padilha. Olha como é que ele e o Rodrigo Amorim, que é um fascista de 4 costados, se tratam. É mais ou menos a mesma pegada. Siciliano chega a arrecadar 30%. Essa aqui é uma entrevista dos dois juntos. Ali à esquerda está o Rodrigo Amorim e à direita o André Siciliano, e na frente está o tal do Antônio Carlos, na Rádio Tupi, lá no Rio de Janeiro. Olha como ele se trata. Do preço do produto e vai cair para 17%, perde 13% nesse tabelamento do ICMS. Está correto? E isso é bom, é ruim? Como é que o senhor vê essa medida? Bom dia. Bom dia, Francisco Barbosa. Bom dia, Rodrigo Amorim, meu irmão. Bom dia aos amigos da... Rodrigo Amorim, meu irmão. Melhor apresentador, maior radialista do Brasil. Você, meu amigo, é suspeito. Bom dia, meu irmão André Siciliano, melhor presidente que a Assembleia Legislativa já teve. Aí eu concordo. De verdade. Aí eu concordo. E bom dia a toda... Menciona, dezembro de 18, né? Ela começa a valer em 19 e eu convidei para ser coautor comigo o senador Flávio Bolsonaro na ocasião da apresentação do projeto de lei. Então virou lei e a partir de 19 o governo, atendendo a determinação da lei, fundamental, Barbosa, porque ao final do serviço o policial devolvia até então a sua arma. Disso, né? Exatamente. Olha o projeto, ele apresentou junto com... Ele disse assim, fiz questão de chamar o senador Flávio Bolsonaro para apresentar comigo o projeto André Siciliano. Sabe qual é o projeto? É o projeto que permite aos policiais, fora do horário de serviço, estarem com armas e equipamentos públicos impressionante. E meu irmão, ele vem com uma conversa, o André Siciliano, de que ele chama todo mundo de meu irmão, que ele beija, tem várias cenas dele beijando o Cláudio Castro, aí o Quaquá com o Cláudio Castro, tá? Tem várias cenas dele beijando, ele disse que beija todo mundo. Nunca vi ele beijando o Marcelo Freixo. As pessoas escolhem quem elas beijam, né? As pessoas escolhem quem elas chamam de meu irmão. Chamar um fascista de meu irmão, posar foto. Só faltou o Quaquá fazer arminha ali, né? E, de fato, ambos, tanto André Siciliano quanto o Quaquá, lideraram o boicote à candidatura do Marcelo Freixo lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aqui, na época da eleição,
uma grande reunião. Era lá o André Siciliano com o Cláudio Castro. Eles boicotaram, e são, como eu disse, os donos do PT, praticamente os donos do PT lá no Rio de Janeiro, boicotaram a eleição, a campanha e a candidatura do Marcelo Freixo, né? Com essa história aí, dizendo que o voto Castro-Lula é natural. O Quaquá dava entrevistas entusiasmado com essa história de Cláudio Castro e Lula. Um negócio realmente... Mas aí não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Lá em 2021, no final de 2021, o Quaquá deu uma entrevista dizendo que a Dilma não tinha relevância eleitoral. Houve uma reação forte do setorial das mulheres do PT em relação a ele. Ele foi para cima com uma declaração misógina, né? Dobrou, né? Reafirmou a crítica a Dilma, disse que as mulheres do PT fizeram escarcéu e que elas precisavam ir para as favelas. É um pouco esse discurso deles aí. Esquerda, classe média, esquerda tal. E aí, qual é a esquerda boa? A esquerda boa é a que dialoga com traficante, que dialoga com milícia, que dialoga com fascista. É isso que é a esquerda boa? Então, tá aí. Tem hoje um pedido de expulsão do Quaquá foi apresentado por outras lideranças do PT no Rio de Janeiro, que querem que ele seja expulso do partido, Esse abaixo-assinado, ele está assinado pela Fátima Lima, que é coordenadora do Setorial de Educação do Rio de Janeiro, pelo Olavo Carneiro, secretário de Formação Política do Rio de Janeiro, e pelo Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, que é aquele que descobriu o pré-sal e que está de volta à Petrobras. Então, esse é o cenário da crise lá no Rio de Janeiro, vai ser tema hoje do Lula.